Nos próximos minutos vou falar-vos um pouco sobre aqueles que são os desafios que temos observado no mercado das empresas que procuram extrair valor dos seus dados. Vou falar-vos também um pouco sobre as 3 capacidades fundamentais que, segundo a IDC, as empresas devem desenvolver para atingir este futuro da inteligência. Nos últimos anos, o crescimento dos dados tem sido absolutamente exponencial. Os dados gerados diariamente pelas organizações dentro de 3 anos atingirão quase cerca de 150 zettabytes. 150 zettabytes de dados gerados todos os dias pelas organizações. É efetivamente um crescimento astronómico. Mas não é só o volume de dados que vai crescer desta forma tão vertiginosa. É também a complexidade que vai aumentar. Complexidade na medida da quantidade de naturezas, da quantidade de fontes de dados que são utilizados. Dados transacionais, dados de IoT, dados de social media. Há 3 anos atrás, quando questionados sobre quantas fontes de dados utilizavam, os gestores reportavam-nos que a maioria utilizaria 4, 5, no máximo 6 fontes de dados distintos. Hoje, esse número está na casa das dezenas. Mais de 80% das organizações reportam-nos que lidam diariamente com mais de 10 fontes de dados diferentes, de natureza diferente. Portanto, não é só o volume de dados que está a crescer, é também a sua complexidade e a sua heterogeneidade que está a crescer bastante. E o problema é que existem ainda muitos dados inativos, dados escuros, dados sem valor para a organização. De todos estes dados que são gerados nas organizações, apenas menos de 1/3 terão eventualmente valor para o negócio, para a atividade, caso sejam tratados, catalogados. Mas, na realidade, menos de metade desses 27% são efetivamente analisados, são efetivamente catalogados e tratados para futuras análises. Desses 44%, apenas 1/5, 21%, são analisados e daí é extraída informação, é extraído conhecimento para a atividade das organizações. E desses 21, apenas 15% são analisados por mecanismos de inteligência artificial. Isto quer dizer, porque estamos a falar de percentuais em cascata, que no final do dia, menos de 1% de todos os dados gerados diariamente nas organizações são tratados por máquinas, por inteligência artificial. Este problema este aumento da complexidade, este aumento do volume, tem naturalmente um impacto em termos de eficiência dos colaboradores que trabalham diariamente com os dados. Já há 2, 3 anos atrás nos era reportado que 80% do tempo investido pelos colaboradores nesta área dos dados era gasto, sobretudo, na descoberta dos dados, na preparação dos dados e na sua proteção. E já na altura, apenas 20% do tempo era investido, era gasto na análise dos dados em concreto. Este rácio piorou. Com o aumento da complexidade, com o aumento do volume, hoje este rácio é de 90 para 10. O que quer dizer que apenas 10% do tempo investido pelos colaboradores é utilizado na análise dos dados e na extração de conhecimento desses mesmos dados. E este problema de eficiência que é verificado tem naturalmente impacto na forma como a informação é disponibilizada, na forma atempada como essa informação é disponibilizada, na forma fiável ou não como essa informação é disponibilizada a toda a organização. E a organização entende perfeitamente que a relevância
da informação para o processo de tomada de decisão, para as suas ações diárias, varia muito se essa informação for ou não disponibilizada atempadamente, de forma oportuna, de forma fiável e disponibilizada a todos os níveis da organização. A EDC prevê que nos próximos 4, 5 anos, as empresas que efetivamente investirem nas capacidades de Future of Intelligence irão obter aumentos de produtividade que poderão chegar a 100% dos seus colaboradores. Isto vai resultar em tempos de reação muito mais curtos, no aumento da inovação dos produtos e na melhoria da satisfação dos seus clientes. E vai conduzi-los a uma liderança sustentável na cota de mercado que têm no seu setor. Estas empresas vão ser capazes de dar resposta aos seus clientes, reguladores, parceiros, concorrentes, em metade do tempo dos seus pares, das empresas que não fizerem estes investimentos. Serão capazes de aumentar a sua taxa de sucesso na introdução de novos produtos em 25%. E serão capazes de expandir o seu negócio, alargar o seu âmbito, oferecer maior variedade de experiências, aumentando o seu NPS 1,5 vezes mais rapidamente que os seus concorrentes que não fizerem estes investimentos. Mas, para atingir este Future of Intelligence, existem naturalmente desafios e existem bloqueios concretos que temos observado no mercado. E aqui destaco 3. O primeiro, muito comum, é um enfoque do esforço na captura de informação, na entrega de relatórios, totalmente focados no desempenho passado. Isto ao invés de apoiar processos de tomada de decisão concretos através de métodos analíticos, descritivos, preditivos e prescritivos. Ou seja, um foco no passado e não no futuro. O segundo bloqueio tem a ver com os silos. A abordagem aos dados nas organizações é ainda, em muitos casos, feita de forma vertical, de forma funcional. É comum ver-se que os dados da experiência do cliente não estão ligados aos dados da entrega do serviço, ou que, por exemplo, os dados das vendas não estão ligados aos dados do serviço ao cliente, pós-venda. E o terceiro bloqueio é um bloqueio tecnológico. Infelizmente, ainda vemos a existência de arquiteturas de tecnologia coesa, robustas, abrangentes, para esta área, em particular para esta área dos dados, da analítica e da inteligência artificial. A EDC define este Future of Intelligence como a capacidade de uma organização aprender, combinada com a sua capacidade de sintetizar a informação de que necessita, de forma a compreender, a obter conhecimento e aplicar esse conhecimento em escala, de forma a obter vantagens competitivas sustentáveis no tempo. Mas para desenvolver ou para perseguir este caminho do Future of Intelligence, existem 3 capacidades essenciais, fundamentais. A primeira delas é a capacidade de sintetizar informação. Ou seja, a capacidade de partir de dados discretos, de dados muitas vezes descontextualizados, e convertê-los em informação e, por sua vez, em conhecimento que possa ser usado na organização. Esta é a primeira capacidade fundamental do caminho para a inteligência, a capacidade de sintetizar a informação. A segunda capacidade é a capacidade de aprender, ou seja, é o tomar consciência, o compreender a relação entre as várias peças de informação e compreender conhecimentos anteriores e aplicá-los a um problema em particular, a uma situação concreta, a um contexto específico. Esta é a segunda capacidade fundamental, a capacidade de aprender. E a terceira capacidade é a capacidade de entregar insights em escala.
Ou seja, é a capacidade de montar, de disponibilizar mecanismos de apoio à decisão e de automatização para toda a empresa, desde os gestores executivos aos trabalhadores de primeira linha e às máquinas. É a terceira capacidade fundamental, a capacidade de entregar conhecimento. Naturalmente que o desenvolvimento destas três capacidades fundamentais assenta na utilização intensiva de tecnologia. Muita tecnologia está à disposição das organizações, mas é preciso entender como cada uma delas permite o desenvolvimento de uma capacidade em particular. A IDC arruma o mercado, arruma a tecnologia disponível no mercado segundo estas três capacidades fundamentais. As tecnologias que me permitem desenvolver a capacidade de sintetizar informação, onde existem vários segmentos, como, por exemplo, a tecnologia de investigação e de exploração dos dados. As tecnologias que permitem desenvolver a capacidade de aprender, onde existem vários segmentos de tecnologia, onde são as tecnologias de simulação, de modelização, de gestão do conhecimento. E, por último, aquelas tecnologias que me vão desenvolver a minha capacidade de entregar insights em escala. Onde estão, por exemplo, as tecnologias de Intelligence Automation, onde estão, por exemplo, as tecnologias de governance e de operações relacionadas com os dados. Portanto, importa olhar para a tecnologia como um enabler, certamente, mas é preciso entender qual a tecnologia certa que me permite desenvolver cada uma destas três capacidades essenciais. A capacidade de sintetizar, a capacidade de aprender e a capacidade de entregar insights em escala. Para terminar, queria deixar-vos algumas ideias-chave que me parecem relevantes para as empresas que querem avançar para o futuro e deixar de estar neste passado. A primeira mensagem fundamental tem a ver com o valor da informação. A informação tem que ter valor para o negócio, para a atividade da organização. As empresas têm que reconhecer que a capacidade de sintetizar informação não significa apenas entregar mais relatórios, mais dashboards, mais indicadores sobre o desempenho passado. Não é isto que representa valor para a organização. As organizações têm que se focar na entrega de informação fidedigna, valiosa, para o contexto específico de um processo de tomada de decisão. Uma decisão que seja relevante para o seu negócio, para a sua atividade. Portanto, a primeira mensagem é: a informação tem que ter valor para o negócio. A segunda mensagem tem a ver com a visão. A visão para estas três capacidades tem que ser holística. As empresas têm que reconhecer que a capacidade de sintetizar, a capacidade de aprender, a capacidade de entregar insights em escala não são capacidades independentes. Para ganhar efetivamente economias de inteligência é necessário investir nestas três capacidades em simultâneo e de forma articulada. A última mensagem tem a ver com a realidade que existem sempre duas faces da mesma moeda. E com os dados, com a informação, isso também acontece. Os dados podem ser um ativo, mas também podem ser uma liability. A regulação, as normas que temos que cumprir podem incentivar, mas também podem sufocar a inovação. A segurança, a confiança podem ser efetivamente diferenciadores competitivos, mas podem ser sorvedores de recursos. E isto leva-nos à questão da governance. É importante garantir um investimento continuado em pessoas, em processos, em tecnologia, que permitam garantir a governance dos dados, o compliance, a segurança dos dados e, sobretudo, a gestão do risco associado aos dados. Isto é o futuro da inteligência. O Future of Intelligence. Esta inteligência tem que estar presente em todas as dimensões da organização. Esta é a mensagem-chave com que eu gostaria de concluir. Não se pode criar uma empatia em escala na experiência do cliente sem se ter uma compreensão profunda dos clientes.
Não se pode escalar a resiliência das operações, um tema que está atualmente muito na agenda de todas as organizações, sem uma automatização de processos. E não se pode capacitar colaboradores sem lhes dar estes superpoderes sob a forma desta inteligência aumentada. Isto é o Future of Intelligence. Obrigado.